E eu devo agradecer um negócio que eu sei que estava errado, não sei se corrigiram o erro, mas um prefeito que foi aqui de Patos, chamado José Cavalcante, deu meu nome a um teatro. Ainda existe esse teatro aqui? Não. Acabaram, né? Fizeram. Não, eu pensava que tinha, porque eu nunca mais ouvi falar, e depois o seguinte, eu, aliás, admiti, eu digo, Cavalcante é proibido botar nome de pessoa viva em teatro. Ele era bem doido, e eu me incomodar com isso, eu boto. Se quiser, que eu tire. Aí, pelo visto, deve ter tirado. Mas ele era uma figura extraordinária. Eu gostava dele demais. Tanto eu estou escrevendo um romance e tem uma epígrafe dele. Eu vou dizer, se vocês não gostarem, vocês se mantenham como estão, mas se gostarem, me dê um sinal de que gostaram. Que eu quero prestar minha homenagem a José Cavalcante, que já não é mais vivo, infelizmente, mas aqui eu sou um sertanejo muito atento, muito grato. Qualquer atenção que me fazem, eu nunca mais esqueço. Mas também ninguém me faça raiva não, que eu também não esqueço dela. Eu sou vingativo. Veja bem, vingança violenta não, eu tenho horror à violência. Eu perdi meu pai aos 3 anos de idade, assassinado, eu tenho horror à violência. Mas uma vingançazinha mansa, o pessoal diz, em Itaperuá, aqui eu não sei se dizem isso, que sertanejo guarda raiva em pé de pote, para ela crescer todo dia, com a umidade, entendeu? Eu guardo raiva em pé de pote. Pois bem, outro dia, quando o governador Eduardo Campos me chamou para ser secretário dele, um deputado que me tratava muito cordialmente, e eu a ele. E ele tratava também ao governador, mas você sabe, esse negócio, ele era de um partido político. Aí se sentiu na obrigação, fez um discurso na Assembleia contra o governo e terminou sobrando para mim. Ele aí, quando chegou lá no meio da cultura, ele disse: quanto a Ariano Suassuna, o secretário Ariano Suassuna, ele não passa de um secretário figurativo. Olha, figurativo. Olha, eu estou trabalhando em Pernambuco, feito um maluco, em cima de um carro, levando espetáculo de música e dança e canto pelo estado todinho. Já visitei 86 municípios do estado de Pernambuco. E o desgraçado, um velho da minha idade, eu não gosto nem de viajar. Eu tenho horror a viajar. Pois bem, e o desgraçado me dizer que eu sou figurativo, aí eu me lindo. Ele fez um discurso, sabe, uma notinha bem pequena no jornal. Eu acho que ele nunca pensou que eu tivesse lido, mas eu li. Eu disse, eu me li. Pois bem, aí quando um dia eu estava no teatro lá, eu ia ver um espetáculo lá no Recife, e eu estava mais na cadeira, tá, aquele rapaz ali que está se abandonando. Uma pessoa, aquele assim, eu estava naquela cadeira mais ou menos. Ele entrou. Quando ele me avistou, ele fez um Judas Iscariotes, levantou o teatro. Olha, não estou me comparando com o nosso Senhor, não. Mas ele pode ser comparado com o Judas, que é meu amigo, ele já está me dizer uma desgraça dessa. Aí quando ele me avistou, ergueu teatralmente os braços e disse: querido Ariano, como vai? Eu disse: figurando. Aí ele se desmantelou um pouco, se desmantelou assim um pouco, mas aí disse: você não sabe com que carinho eu disse aquilo. Olha, querendo me enrolar.
Você não sabe o que é carinho, eu disse aquilo. Aí eu disse, eu imagino como não é você quando fala com raiva. Porque falando com carinho desse jeito, não é? Pois bem, então, como eu disse, eu guardo raiva, mas eu guardo também agradecimento. Então eu vou dizer a frase de José Cavalcante que eu usei. Veja que coisa boa. Ele diz assim: não tenho estilo para escrever, não tenho nem para comer, quanto mais para escrever. Não vendo o mundo inteiriço está dentro de mim. O mundo inteiriço. Olha, isso é uma coisa que todo artista diz. Chico diz, eu digo, qualquer artista diz isso. O mundo inteiro, inteiriço, está dentro de mim. Não vendo a ninguém a imagem das minhas tristezas. Quando eu rio, todos riem comigo. Quando eu choro, choro sozinho. Não é bonito?